Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar a falar sobre a redação do Enem. Para muita gente, um mistério, mas não tem nada de desesperador. Então a gente vai prestar bastante atenção nas informações e ao longo dessas semanas a gente vai construindo essa ideia. Cuando los seres humanos se asustan, pasa más aire por sus gargantas. Se les contrae el diafragma. Se abren al máximo sus gargantas y vociferan ruidosamente. Cuando los seres humanos se asustan, gritan de terror. Especial. É mais ou menos isso que é a sensação de quando um aluno pela primeira vez se depara com a proposta de redação do Enem. Então, galera, dá um grito para dentro e força aí que você vai conseguir. A gente vai ensinar alguns macetes para você conseguir produzir o texto sem entrar em desespero total. E aí a questão maior é o seguinte: dilema ou problema? A gente precisa entender esse conceito para conseguir produzir a redação do Enem, tá? Um dilema seria aquela ideia de você não saber se vai para um lado, se vai para o outro, que você quer que passe tudo muito rápido, mas a vida fique devagar. Outro dilema, né? Será que você segue todo mundo ou segue a sua ideia? E agora? Será que eu quero tomar um café? Será que eu quero chá? Será que eu não quero nada? Então o dilema seria a possibilidade de uma escolha. Existe um ponto de vista, um tema, e você tem que defender uma ideia. Você é a favor ou contra essa ideia? Já o problema é apresentado um problema. Então ele não está perguntando a sua opinião, se você acha que esse problema existe. Não, esse problema existe. Você tem que entender o que aconteceu, quais são as causas sociais, né, que levaram esse acontecimento e pensar em propostas de soluções. Por exemplo, aqui a gente tem uma família, né, e o problema apresentado aqui é a fome no país, a fome no Brasil, por exemplo. Então não adianta eu vir com umas ideias tiradas de não sei de onde, dizer que aqui no Brasil ninguém passa fome, porque tem muito pé de manga por aqui. Então o problema é apresentado e ele quer saber quais são as causas e quais as consequências desse problema na sociedade brasileira, né? E como a gente pode resolver. Então a gente tem aqui, olha, Invisíveis e Ignorados. Esse texto aqui, ele é de 2018, né? E ele mostra aqui a quantidade de pessoas que passam fome no país. Então ele é apresentado, né? Então vamos imaginar que o tema seria caminhos para acabar com a fome no país. Então não é para você discutir se o brasileiro passa ou não passa fome. É para dizer por que isso acontece, quais as consequências disso para a sociedade brasileira e depois a gente tentar resolver a partir de órgãos públicos, né, ou ONGs, ou setor privado, né, que a gente vai chamar de agentes aí, para tentar resolver esse problema. Entendido a ideia do Enem, diferente de outros vestibulares que apresentam dilemas, ele sempre vai apresentar um problema para vocês. É um texto dissertativo argumentativo na forma culta da língua, ou seja, uma dissertação. Normalmente, o tema é uma problemática atual da sociedade, pode ser a sociedade brasileira ou a sociedade mundial. Então, a gente tem que entender novamente aí qual é o problema apresentado, quais suas causas e consequências para a sociedade, né? Qual é a causa, o que causou esse problema e o que resulta esse problema na sociedade e intervir a fim de solucioná-lo. A proposta
é importante que vocês leiam, né, para não margear o tema. Então, é importante que vocês tenham à mão a caneta e grife sempre. Aqui, por exemplo, a gente tem o aumento da depressão entre jovens. Aqui não fala se é Brasil ou no mundo. Aumento da depressão quer dizer que o número de pessoas com a doença aumentou. Não é para ficar falando de depressão. Eu posso definir depressão, mas o tema da redação é o aumento da depressão. O que eu tenho que pensar? Quais são as causas? O que esse aumento vai gerar na sociedade e de que maneira eu vou resolver? E aí a gente tem outro aqui, olha, o reaparecimento de doenças erradicadas no Brasil. Gente, reaparecer quer dizer que essas doenças já existiam. Doenças erradicadas, elas não existiam mais, como por exemplo o sarampo, tá? E aqui tá falando no Brasil. Então a gente tem que pensar qual será a causa disso, quais as consequências disso para a sociedade, para a saúde pública e de que maneira a gente poderia resolver isso. A gente vai falar de uma estrutura básica, né? Para o Enem, essa estrutura funciona muito bem. Primeiro parágrafo, você apresenta o problema e uma ou duas teses, tá? Como que a gente apresenta o problema? A gente vai falar dessa introdução nas próximas aulas. O desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos. Então, você vai ter que defender a tese ou as teses que foram apresentadas na introdução. Em cada parágrafo, você terá que ter argumentos que sustentem essas afirmações. E a conclusão, retomar a tese apresentada na introdução, reforçar o problema discutido e apresentar soluções para todas as questões levantadas anteriormente. Ou seja, eu preciso resolver os problemas que eu mostrei na minha tese. O argumento para a tese 2 está dizendo o seguinte, que o aumento, o agravamento é o desconhecimento por parte da população. Para muita gente, depressão é frescura, preguiça ou falta de religião.
a vítima não busca ajuda e se afasta do convívio social. Então, segundo a Emily Durkheim, a saúde mental ela tem relação com o contato social. O exagero não é legal e o excesso e a falta também não. Né? Então, eu consegui construir nesses dois argumentos a justificativa básica, estrutural da minha redação. Então, aqui um exemplo que a gente poderia colocar, né, já que eu disse que a depressão é resultado do descaso social e a falsa sensação de laços sólidos, eu posso ter um agente como o Ministério da Saúde e as instituições de educação. E aí elas vão promover, né, em parceria com as famílias e profissionais da saúde, oficinas informativas e de integração e informação, visando ao estreitamento dos laços concretos e a diminuição do preconceito. É lógico que isso daqui é totalmente resumido, mas é o que eu poderia colocar no meu texto como uma proposta de intervenção. Bora lá ler a proposta e tentar fazer somente a tese, 2 teses para a proposta que vocês têm e os argumentos para essa tese. Siga o modelo lá da proposta, não é para fazer a redação inteira, né? É só esse iniciozinho que é o esquema 1, tá bom? Leiam sobre o assunto, usem, né, os textos de apoio e boa produção para todo mundo.